Fala pessoal, tudo bem? Chat GPT-5, vamos começar a testar então. Hoje é dia 7 de agosto de 2025, então vamos testar o Chat GPT-25. Até rimou. Vamos perguntar para ele inicialmente quais são as novas funcionalidades. Quais são as suas novas funcionalidades? GPT-5. Estou chamando ele de GPT-5, vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele vai buscar na web ali. Teve um erro de português ali, mas ele ignorou. E aí vamos lá, tem integração então com múltiplas capacidades num único modelo, certo? Várias variantes conforme o uso, tem as versões, né? A versão mini, a versão padrão, a nano, a versão pro, a versão thinking. Tem suporte multimodal, que significa que ele consegue trabalhar com dado de texto, imagem, vídeo. Isso é bem bacana, ele consegue extrair informações desse tipo de dado. Tem uma janela de contexto ampliada aí com muitos tokens agora, isso aí é bacana, porque a gente pode conseguir dar de entrada agora uma dissertação, uma tese, pedir para ele resumir e ter informações nesse sentido. Ele tem mais inteligência e precisão, ó, ele falou, ó, apresenta um desempenho comparável a um PhD em diversas áreas, como escrita, programação, matemática, áreas da saúde, com menos alucinações, maior confiabilidade. Bom, isso a gente vai testar. Personalização do usuário, né? Então ele tem configurações de personalidade, né? Como pode ser cínico, pode ser um robô, pode ser um ouvinte, um nerd. Vai mudar com temas visuais também. E aí ele tem bacana que é uma integração com o Gmail e o Google Scholar. E tem melhor geração e depuração de código. Isso é uma coisa que ele já fazia muito bem e acredito que vai continuar fazendo também. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos testar aqui, vamos então a aplicativos conectados. Ele tem algum? Vamos então a modo agente. Bom, então reserve um hotel, um hotel para mim em Gramado no próximo dia 9 de setembro. Vamos lá. Então, agora ele vai funcionar como um agente para mim. Eu estou passando uma tarefa para ele e ele vai fazer um agendamento para mim. Eu espero que ele faça, né? Então a gente colocou ali para reservar um hotel em Gramado no próximo dia 9. Então tá, olha, começa a busca, ele vai no browser e o legal, a bacana dessa versão é que ele vai te dizendo aonde ou o que ele está fazendo. Então dá para ver que ele está pensando ali, ele já foi na web, ali entrou no 10 Best Gramado Hotels, tá? Então está no Booking, então ele está começando ali a pesquisar no Booking e agora, olha que bacana, ó, já viu que a gente está no Booking, a gente está pesquisando então um hotel para Gramado, vai ser para o dia 9 de setembro, tá? E aí ele vai daqui a pouco nos fornecer alguns resultados, tá? Então isso é bacana, ele está fazendo o trabalho que é um trabalho chato, no tempo que você, em vez de estar fazendo isso aqui, você está fazendo outra coisa, produzindo outra coisa mais útil, menos dolorosa para estar se fazendo, tá? Então ele vai fazer isso aqui. Eu vou fechar aqui. A gente já testou essa parte aí. Bacana. Vamos ver a seguinte: aplicativos conectados. O que ele conecta para nós? Adicionar fontes. Então ele consegue conectar com diversos aplicativos. Ó, tem algumas versões betas ainda, não são versões que ainda funcionam em pleno, né? Tem ali SharePoint, tem o Canva, tem outros também que dá para conectar. E aí o que eu tinha comentado, que é o Google Agenda, o Gmail também, que são caras que a gente não tinha em versões anteriores, né? Outra coisa que dá para a gente fazer é a questão de investigar, né? Ou pensar por mais tempo. Esse pensar por mais tempo, você dá uma tarefa para ele e ele vai pensar sobre essa tarefa. Vamos, por exemplo, assim, ó, me fale sobre inteligência artificial. Me fale o que aconteceria se a inteligência artificial fosse criada na Idade Média. Uma coisa bem absurda. Vamos ver o que ele vai
pensar ali, né? Ele está pensando, tem esse modo aí, que é um modo que ele não é só a questão de largar a resposta mais provável, mas ele tem que tentar contextualizar. E aqui esse processo aqui é um processo de realmente de imaginar, porque a gente está falando de inteligência artificial, que é uma coisa que depende de matemática, que depende de computação, que depende de energia elétrica, que são coisas que, né, não estavam muito interligadas. Olha, aqui ele está falando, confirmando interrupção agora, falou alguma coisa ali sobre a reação da Igreja Católica. Então, estou esperando alguma coisa assim bem criativa, tá? Então ele tá pensando mais um pouco e essa função pensar, ela geralmente ela faz isso. Ela te dá uma resposta muito mais interessante, com muito mais contexto, né? E aí ele diz aqui, ó, e se a IA tivesse surgido na Idade Média? Duas formas de imaginar. IA moderna caiu do céu. Bum, uma caixa mágica que entende texto e voz. Perfeito. IA medieval, ou seja, princípios de algoritmos, máquinas combinatórias do tipo Ramon Llull, autômatos e outras coisas mais. Tá? Então aí ele também tem o que ele fala aqui sobre conhecimento e viés, né, que são dados limitados, treinos somente com latim, com escritura, direito canônico, entre outras coisas. Como seria o comportamento entre igreja, Estado e censura? Por exemplo, um controle eclesiástico, se a IA fosse entendida como uma ferramenta divina, acaba sob tutela das ordens religiosas e vistas como magia, pode ser suprimida como uma heresia. E outras coisas, né? Então ele foi bem bacana aqui, bem criativo, acho que foi muito legal. Mas uma coisa que eu queria testar agora é testar a questão das imagens, tá? Eu quero criar uma imagem. Agora, crie uma imagem realista desse cenário. Então, vamos testar essa função de criar uma imagem aqui. A gente já sabe que o ChatGPT, os modelos 4, eles já conseguem criar imagens que são bem realistas, mas é claro que a cada atualização a gente espera, então, que a coisa fique melhor ainda, tá? Então, acho que não é uma tarefa tão simples agora para ele, porque hoje é o primeiro dia que o ChatGPT 5 está no ar, então deve ter muita gente usando, deve ter muita gente criando imagens, né? E testando ao máximo aí a ferramenta. Então, espero que ele consiga trazer alguma resposta bacana. Olha, ele está dizendo que está pensando mais para dar uma resposta melhor, né? Porque a gente usou aquele modo pensar dele, então ele deu uma raciocinada a mais. A gente viu que ele levou cerca de 47 segundos para resolver o problema ali para nós, para imaginar um cenário. E agora, então, ele está criando essa imagem medieval com IA, mas a gente também tem a opção de obter uma resposta rápida. Então, talvez essa resposta rápida aí seja algum dos modelos anteriores que está criando. Tá? Então, ele pensou por 46 segundos, eu dei um prompt muito simples, não dei um prompt descrevendo detalhes. E aí agora a gente tá aguardando aí se ele vai fazer a sua imagem, a imagem que a gente pediu aqui ou não. Tá? Então ele está iniciando. Bom, mas a gente vê que tem coisas que são bem bacanas aqui, né? Então agora ele está dizendo para nós, com o tempo que ele está levando para resolver um problema, né? Ele está dizendo que ele também consegue fazer esse processo de acoplar outros aplicativos, isso é bem interessante, e ele sempre dá essa questão de tempo, que foi uma coisa que não tinha nas outras versões, ele simplesmente gerava imagens e não dava essa temporização para nós, isso é até interessante, tá? E outras coisas que ele está fazendo aqui também, que a gente tem explorado aqui e visto, é a questão da programação. Ele disse que ele é capaz de ser um PhD aí em matemática, em ciências da saúde, coisas do tipo. Depois eu vou testar ele um pouquinho nesse sentido, tá? Então, vamos ver o que que vai rolar aqui, tá? Enquanto gera imagem, eu vou pedir aqui para ele, então, alguma coisa matemática aqui para ele, né? Por exemplo, crie um algoritmo que faça a composição espectral de matrizes usando uma nova metodologia
explique a teoria e depois implemente ela em Python, por exemplo, né? Bom, ele diz que ele é um matemático, que ele é um PhD, então ele é capaz de criar, imagino eu, espectral. Que ele é capaz de criar uma decomposição espectral nova de matriz, uma metodologia e explicar, tá? Enquanto eu deixo ele pensando, a gente dá uma analisada na imagem aqui, ver a imagem que ele criou. Então ali ele criou um certo grupo de pessoas ali, com um rei, ali um pessoal até parecido com o Tony Stark ali, aquele rapaz. E escrevendo coisas, provavelmente fazendo cálculos, ou usando inteligência artificial ali, à luz de velas, uma espécie de máquina aqui que está fazendo algum tipo de processamento de texto ali no caso, que é o que eles têm, e isso tudo em latim, né? Que é a linguagem da época. Né? Então ficou bem bacana. Bom, então vamos lá, né? De novo, ele entra naquele processamento agora de pensar mais para dar uma resposta melhor, e isso é interessante. E tem também aquela opção de obter uma resposta rápida, e aí essa obter uma resposta rápida deve ser algo muito mais simples, tá? E ver que ele está desenvolvendo uma decomposição espectral, tá? Então agora, conforme a gente começa a descobrir que a inteligência artificial aqui ela consegue fazer coisas mais complexas, cada vez mais ela vai precisando da nossa supervisão, certo? Porque cada vez mais ela vai propor coisas que são complexas, que a gente tem que verificar se isso faz sentido ou não, tá? Se faz sentido ou não, vai depender, né, do intérprete, né? Se a gente está interpretando aquilo e aquilo faz sentido, tá? Então é bem bacana nesse sentido aí, tá? Então ele está ali tá desenvolvendo a decomposição espectral. Tá? Isso imagina que é uma tese de doutorado, são 4 anos, agora está desenvolvendo agora com um método que é chamado de RSI. Então ele está procurando eu imagino, né, que ele esteja procurando muitas coisas na web nesse exato momento e recolhendo artigos e fazendo algumas análises nesse sentido para poder construir toda a argumentação dele. Lembrando que a gente pediu para ele explicar a teoria e depois implementar ela em Python. Então acredito que não vai ser tão simples e tão rápido quanto a gente imagina, tá? Enquanto ele vai fazendo ali, a gente vai olhando aqui outras ferramentas, tá? Tem essa a ferramenta em investigação também, que ela é muito parecida com pensar por mais tempo. A gente tem o estudar e aprender, tá? Eu acho que um dos propósitos principais desse tipo de ferramenta é você conseguir aprender com ela, certo? Ela atuar como um meio de transferência de conhecimento. E você tem a lousa também, que é um objeto que você pode, então, digitar texto, o ChatGPT, você pode pedir para ele fazer alguma coisa, você vai na lousa, vai lá e edita, ele gera um texto para você não está de acordo, você pode ir lá digitar, você pode modificar. Tem a busca web, então, que é uma busca que a gente faz, né? Seja por prompt ou seja direto ali usando esse aplicativo aqui. E tem a criação de imagens, né? A gente já sabe que tem outras ferramentas que criam imagem no ChatGPT, também como Sora, por exemplo. Mas você pode criar aqui também. E aí tem o modo ali de adicionar fotos e arquivos, né? Que é bem interessante, que você continua adicionando. Ele pode fazer leitura de PDF, leitura de Excel, Word e fazer extração de texto desse tipo de documento. E o que é bacana é que além da extração de texto que ele pode fazer desse tipo de documento, ele pode também fazer a análise, né, e sintetizar todo um conhecimento que tem no material e gerar gráficos, gerar análises mais críticas, ou seja, ele pode fazer um trabalho completo aí de uma pessoa que esteja analisando um artigo, uma tese, uma dissertação ou alguma coisa do tipo, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo agora, vamos esperar mais um tempo. Quando voltar, eu digo quanto tempo deu aqui, se ele for nos dar a resposta, e a gente volta, porque está demorando bastante. Voltamos aqui então, ele pensou por 4 minutos e 16 segundos. Logo que eu cortei o vídeo, ele já veio com a resposta, tá? Então aqui ele está me dizendo, olha, beleza, vamos criar uma metodologia nova, no sentido de combinar ideias que são conhecidas de formas diferentes. Aí que está o pulo do gato, né? Aqui que a gente tem que entender como a gente vai avaliar o que ele for fazer,
certo? Ele está dizendo aqui que ele, bom, vou chamar de método CICAD, né? Simultaneous Iteration with Chebyshev Acceleration and Deflation. Tá? Então ele serve para matrizes simétricas hermitianas, ele dá a condição ali. Para matrizes gerais, ele explica a adaptação no fim. Bom, então ele está tendo ali uma intuição, está fazendo toda a parte teórica e está dizendo ali o que é a definição do filtro polinomial ali de Chebyshev. Tá? Não sei direitinho como é que fala o nome. Então ele está usando ali um processo, agora ele está meio que usando um passo a passo, porque antes de implementar em Python ele vai dar o passo a passo de como é que seria um algoritmo em uma pseudo linguagem, tá? E o interessante depois de, por exemplo, de uma ideia dessa, como ele está propondo aqui, a gente sempre validar usando, perguntando para ele referência de onde que ele tirou e tal, para suportar bem qualquer tomada de decisão que se faça baseada nessa, nesse, nesse processamento que ele está fazendo aqui, certo? Bom, então tá, galera. A gente testou algumas coisinhas aqui, a gente vai testar mais coisas ainda e ao longo do tempo eu vou trazendo mais vídeos aí pra gente discutir, tá bom? Então, se vocês gostaram, aí deixem um joinha, se inscrevam no nosso canal aí para ajudar e fiquem por dentro das notícias aí do mundo da inteligência artificial, tá bom? Abração.